Tomar remédio para ereção como a tadalafila é segura? Vamos falar sobre isso agora! Eu sou o Dr. Alexandre Miranda, médico, urologista e andrologista. Sou também pesquisador e criador de algumas técnicas cirúrgicas e patentes na área da medicina sexual masculina. Antes de mais nada, dá o seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Gostaria também de dizer que tudo o que eu vou falar aqui não é a minha opinião, e sim o que foi comprovado cientificamente e publicado na literatura médica. É comum eu receber pacientes preocupados com o uso de medicamentos para melhorar a sua ereção, como a tadalafila ou a sildenafila, também conhecida como o azulzinho, a sildenafila. Uma das preocupações mais frequentes é se esses medicamentos podem afetar o coração, causando um ataque cardíaco ou um derrame. Mas será que essa preocupação é válida? É real? A primeira medicação desse tipo a aparecer no mercado foi a sildenafila, em 1998. Naquela época, houve um aviso sobre o seu uso especialmente para pessoas que já tinham problema nas artérias do coração, as chamadas artérias coronarianas, em especial aquelas que tomavam uma medicação chamada nitrato. O receio de usar medicamentos para ereção cresceu à medida que surgiram relatos de homens que sofreram ataques cardíacos após tomarem a tadalafila ou a sildenafila na época. No entanto, hoje sabemos que o problema não está diretamente relacionado ao uso da medicação, mas sim à atividade sexual em si. É importante lembrar que o azulzinho foi originalmente desenvolvido como um medicamento para aliviar a angina, o coração, a hipertensão pulmonar, uma condição que afeta o coração. Atualmente, temos conhecimento de que estes medicamentos, como a tadalafila, podem ser, ao contrário, benéficos para o coração e para os seus vasos sanguíneos. Eles contribuem para uma redução da pressão arterial, diminuição da inflamação, redução da fibrose, redução do risco de coágulo e melhora da capacidade de contração do seu coração. Além disso, os estudos mostram que aqueles pacientes que faziam uso regular desses medicamentos tiveram um menor risco de sofrer um ataque cardíaco. Por exemplo, uma pesquisa envolvendo 43.145 homens que tiveram o primeiro infarto e que usavam a medicação como a tadalafila demonstrou uma redução de 33% no risco de mortalidade e 40% de redução na chance de precisar de internação futura devido a uma insuficiência cardíaca. Outro estudo com 857 pacientes diabéticos mostrou que aqueles que usavam regularmente essas medicações também apresentaram uma redução na mortalidade ao longo do tempo. Então, esses medicamentos são benéficos para os vasos sanguíneos e o coração. Por que existe, então, tanta preocupação e a necessidade, então, de uma avaliação médica antes de usar essas medicações? Essa é a pergunta. O problema não está no medicamento em si, mas sim na atividade física que a relação sexual representa. Quando estamos em repouso, parados, sentados, sem fazer nada, o nosso corpo gasta o que nós chamamos de um equivalente metabólico, um MET, que é uma medida que nós usamos de gasto energético. Durante a atividade sexual com uma parceira fixa, como uma esposa, esse gasto é de 3 a 4 vezes o que você gasta parado, sentado aí. Então são 3 a 4 equivalentes metabólicos. Interessante falar que é energia similar à gasta para você subir 2 lances de escada de uma só vez. Se houver, então, uma parceira nova, ou uma nova parceira que eu digo, esse gasto pode chegar a até 6 equivalentes metabólicos. Seria um gasto energético similar a você mover o teu sofá da sala de lugar. Bastante força. Além desse aumento no gasto de energia, o nosso corpo também experimenta um aumento da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca. Então, esse coração ele é demandado quando você vai para uma atividade sexual. E isso tudo contribui para um aumento de risco de infarto durante o ato sexual. Em homens saudáveis, o risco de infarto aumenta 2,5 vezes durante a atividade sexual. E para aqueles que já infartaram, esse aumento de ter um novo infarto na atividade sexual
ou 2 horas após, é de quase 3 vezes, 2,9 vezes. Olha isso. No entanto, olha só, é importante notar que os casos de infarto durante ou após a atividade sexual possuem uma taxa de cerca de 20 casos por milhão de homens por hora. No Brasil, eu vou brincar, hoje nós temos aí aproximadamente 98 milhões de homens no Brasil. Isso quer dizer o seguinte, nós poderíamos ter 1.960 homens infartando por hora no Brasil se todos os homens estivessem fazendo relação sexual de forma simultânea. Aí eu costumo brincar, mas até com fundo de verdade, que é o seguinte, a relação sexual é uma atividade de risco e nem por isso as pessoas vão parar de fazer. Então, além de tudo isso, a disfunção erétil ela pode ser um indício de problemas nos vasos sanguíneos do seu corpo e do coração. Um estudo mostrou que 71% dos homens que tiveram infarto ou apresentaram aquela dor no peito que é angina, tiveram a disfunção erétil, em média, 2 anos antes do evento cardiovascular. Olha isso. Observou-se também que em homens com disfunção erétil que foram acompanhados ao longo do tempo, houve um aumento dos sintomas cardíacos após 2 anos. Esses homens acompanhados com disfunção erétil, depois de 2 anos, 4,2% deles tiveram algum problema cardíaco. E esse número passou para 12,3% quando chegaram nos 5 anos de acompanhamento. Isso mostra que a disfunção erétil é um marcador de doença dos vasos sanguíneos e do corpo e do coração. Então, tem que ficar um alerta. O problema, então, não está na medicação. O problema está na relação sexual, que é um exercício físico, e que a disfunção erétil está mostrando, está alertando que tem alguma coisa errada com os vasos do corpo. Então, olha só, é importante a gente destacar que as artérias cavernosas do pênis são responsáveis ali pela ereção, elas têm 1,5 milímetros de diâmetro, enquanto que as artérias do coração, que fornece sangue para o coração, tem um diâmetro médio ali de aproximadamente 3,5. Portanto, o que acontece? A obstrução da artéria do pênis, que é a artéria cavernosa, ela acaba acontecendo antes, vai acumulando gordura, aquelas placas, porque é uma artéria mais fina. Então, o que eu brinco? Primeiro a gente acaba obstruindo a artéria mais fina, que é a artéria do coração, do pênis, e depois a gente obstrui a artéria do coração, que é mais calibrosa. Isso aí, então, faz sentido você pensar que a disfunção erétil ela vai se manifestar antes do que um infarto ou uma doença do coração. O interessante é que hoje nós sabemos que mesmo a disfunção erétil psicogênica, psicológica, também eleva o risco para uma doença cardiovascular. Portanto, quando falamos para você para não tomar a tadalafila sem antes procurar um médico, é devido a seu risco de infartar por causa de atividade física que a relação sexual representa e não pelo uso da medicação. Olha aí, a medicação acaba habilitando aquele homem que tem disfunção erétil a voltar para o jogo, a voltar em campo, a jogar novamente. Mas ele está há muito tempo sem fazer uma atividade física dessa magnitude. O que acontece é que ele vai para a relação sexual, agora habilitado pela medicação, pela tadalafila, por exemplo, exige bastante do seu coração e aí sim acaba infartando. A disfunção erétil era um aviso dado pelo corpo de que os vasos sanguíneos não estavam saudáveis, especificamente, em especial, os vasos do coração. Então, a nossa recomendação a todo homem que possui disfunção erétil é antes procurar um médico para ver o seu coração, os vasos do coração, os vasos do seu corpo, afastando então o risco de infarto, de derrame cerebral, antes de voltar a ter relação sexual com o uso da tadalafila ou da sildenafila. Lembre-se, a disfunção erétil é o seu corpo mostrando para você que algo não vai bem. Então, gente, chegamos aqui no fim desse vídeo. Caso você queira me fazer alguma pergunta, basta entrar no meu Instagram, Dr. Alexandre Miranda, tudo junto, e me enviar a sua dúvida. Eu vou comentar as principais dúvidas em um novo vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esquece de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho e compartilhando também esse vídeo com todos os seus amigos. Um grande abraço!